percurso de land art, um trabalho conjunto da Fundação Dom Luís I e da Câmara Municipal de Cascais. Ano sim, ano não, há um convite de artistas portugueses ou que tenham parte do seu percurso relacionado com Portugal e são convidados a inspirar-se nesta paisagem, recolhendo vestígios, passando aqui algum tempo, percebendo o que é que lhes interessa retirar daqui para depois poderem trabalhar em contexto de ateliê ou começarem por trabalhar em ateliê e terminarem as peças aqui. A Hilda David é uma artista portuguesa, ela nasce na década de 50 e a proposta aqui foi relacionar a pintura com o espaço natural. E a Hilda David conta-nos que então vai buscar o cenário do almoço no campo, vai relacionar com uma passagem de um texto e vai buscar as suas memórias dos piqueniques. Elizabeth veio colocar-se atrás da mãe, a olhar o poeta estranho, a ouvi-lo falar em poema e, por entre os cabelos soltos de Ana, sorri para os lábios que soltam palavras que não são só palavras que se ouvem. Mãe, e se fôssemos todos comer no campo? Chove torrencialmente sobre o texto. Começou por cair água-mel, que benfazeja veio pôr fim ao longo período de seca. Depois, água marinha, que irá salgar os campos. Em seguida, água, uma massa de chuva torrencial por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto vê-o descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que as fixe. O texto esboça um primeiro gesto de inquietação. O movimento das águas que faz baloiçar o reflexo das árvores está a fixar-se num desenho esboçado, numa sombra indecisa e sem eixo, pelos silêncios da água. A Maria José Oliveira é uma artista que nasce na década de 40. A certa altura, para a Maria José Oliveira faz-lhe sentido trabalhar sempre ou quase sempre com materiais naturais. E esta peça, ao estar instalada no antigo forno da cal, aqui da Quinta do Pisão, tem a ver justamente com isso, porque a Maria José, sempre que pode, ela traz a cal para o seu trabalho para explorar a intensidade do branco, o branco mesmo muito branco. E ela vai buscar, como do centro da terra, da origem da terra, um diamante. Para ela vai trazer esta metáfora do que é o bruto, a peça em bruto, a preciosidade no seu estado mais puro, que é o intervir na paisagem e existir essa relação com o meio natural. O Telmo Silva, que é um jovem artista, ele aceita o desafio mesmo em dois momentos. A questão de uma peça que é feita na quinta, de raiz na quinta, e uma peça que é feita de raiz no ateliê e que depois vem para a paisagem da Quinta do Pisão. Esta, por exemplo, foi uma raiz que ele escavou, ou seja, ele encontrou só o toco de madeira e começou a escavar na expectativa da raiz ser toda ela uniforme para baixo. Mas quando ele começou a escavar, na verdade percebeu que aquela raiz toda ela é muito mais aberta, é muito mais dinâmica. Então foi escavando e o que ele sentiu, e aqui depois quase que as peças se podem ligar, ou pode haver essa sugestão. A Maria José Oliveira está dentro do forno da cal, a questão da cal que é branca e há este contraste muito firme na paisagem. E o Telmo Mendonça aqui vai optar por pintar a raiz, aquilo que ele descobriu e que normalmente nós não vemos na quinta porque é o que está por baixo dos nossos pés, é branco e é isso que nos vai chamar a atenção. Telmo, nesta peça, com o objeto, que não é feito aqui, é feito em contexto de ateliê, mas depois a peça é terminada aqui, toda a intervenção na terra é terminada aqui, mas tem esses dois lados. Por um lado, que nós vemos claramente que o artista interviu neste elemento, neste vestígio, nesta ruína, a questão da peça estar polida
e ser uma parte cuidada que já tem essa intervenção, e depois uma espécie como se fosse um espelho, um reverso, e a peça acaba por estar em bruto, próximo da raiz que nós encontramos há pouco, que ele depois destacou com o branco. Ele aqui vai destacar uma espécie de um positivo e de um negativo, no sentido em que há uma parte que está em bruto, e a questão do bruto aqui, por exemplo, podemos até remeter a uma das premissas da peça da Maria José de Oliveira, que é o diamante em bruto, no seu estado bruto, da essência, que para ela é o mais importante. Aqui o artista destacou o lado em bruto e o lado polido, depois da intervenção, como é que é o objeto cuidado. O Filipe Feijão, ele nasce em 75 e é um artista que tem vindo a trabalhar a ideia do work in progress, ou seja, as peças que se vão construindo, elas não são feitas de propósito para aquele contexto. Pelo menos esta é isto aqui que se passa. E a proposta do artista foi ir buscar uma peça, que é o conjunto de todos estes vestígios que nós vemos aqui instalados, que já estiveram instalados, construídos enquanto estrutura fixa, estável, vertical, e é uma peça que já fez parte de várias exposições, de vários percursos, de várias intervenções. E o que o Filipe Feijão decidiu aqui na Quinta do Pisão, achou que esta peça merecia ser terminada, merecia um fim. Então a proposta, e aqui pode-nos fazer lembrar uma estação arqueológica, em que a ideia será abrir a terra, escavar e encontrar os vestígios que estão lá debaixo. E o artista aqui propôs exatamente o inverso, que é ele traz os vestígios que recolhe de tantos outros sítios, porque esta peça já viajou, contém nela uma série de memórias de vários lugares onde ela já esteve e de onde ele também já retirou uma série de vestígios. A ideia de ruína que aqui se repete, que podemos relacionar, por exemplo, com um dos objetivos das peças do Telmo Silva. E aqui o Filipe Feijão, o que é que ele faz? Ele propõe abrir este espaço, um sítio, um lugar dentro da quinta, debaixo de terra, instala todos os vestígios e todas as matérias que nós encontramos aqui, umas são naturais, outras não são naturais, portanto percebe-se que há aqui esta relação do sítio e do não sítio. E esta peça, no final desta exposição, ela vai ser enterrada e vai fazer sempre parte deste espaço, ainda que não a possamos, a partir desse momento que ela vai ser enterrada, não a possamos voltar a ver nesta condição. Mas ainda assim, a memória da peça, da intervenção da paisagem, e a Landarte também explora esse lado, aquilo que nós já não vemos, mas que vemos ou que sentimos transformado, e trabalhar a memória deste sítio, deste lugar, é o objetivo que o Filipe Feijão nos traz, em que toda esta terra, pedras que nós vemos aqui à volta, vão regressar ao seu espaço original, vão tapar toda a peça. Em cima, espera-se, pelo menos existe essa proposta de existir um manto, ou um manto que possa ficar verde e que devolva esse pedaço de verde e de frescura aqui à paisagem. O Manuel Rosa é também um artista que nasce na década de 50, vai buscar o lado do ponto de luz e da sombra, como é que a sombra vive em detrimento ou em oposição à luz. Os moldes destas peças são feitas com matéria daqui, e por isso é que inicialmente as peças, o branco ainda não é totalmente branco, o imaculado, por exemplo, da cal, que já falámos na peça da Maria José de Oliveira, e mesmo o branco que o Telmo Silva optou por destacar aquela raiz. Aqui o branco ainda não é completamente branco, mas espera-se que fique completamente branco e que vá perdendo o tom barrento da terra que serviu de molde. E a própria escala aqui também desafia o nosso próprio corpo, porque estas formas podem fazer lembrar as formas da paisagem, podem remeter ao nosso corpo,
e pode haver aqui este diálogo vertical de frente a frente, de não nos podermos aproximar mais, e aqui entra outro elemento que vai ser a questão da escala do ponto de vista da land art. Tudo o que tem uma escala imponente, que se destaca na paisagem, também convoca a nossa própria escala e a forma como nós nos relacionamos corpo a corpo, sensorialmente, do ponto de vista deste lugar, deste espaço. As peças em diferentes alturas do dia vão refletir de maneiras diferentes e aqui haver também um reverso da peça, como é que ela vive do ponto de vista do reflexo por estar instalada no outro elemento que faz parte desta paisagem, que vai ser a água. Portanto, há aqui uma relação direta com a água, que até agora, por exemplo, as outras peças, uma ou outra pode nos remeter aos outros elementos, ao fogo, por exemplo. Aqui temos esta relação, a opção de instalar a peça dentro d'água. Ora, as sombras existem. Faz-se luz pelo processo de eliminação de sombras. Ora, as sombras existem. As sombras têm exaustiva vida própria, não de um e do outro lado da luz, mas no próprio seio dela, intensamente amantes, loucamente amadas, e espalham pelo chão braços de luz cinzenta que se introduzem pelo bico nos olhos do homem. Por outro lado, a sombra, dita a luz, não ilumina realmente os objetos. Os objetos vivem às escuras, numa perpétua aurora surrealista, com a qual não podemos contactar, senão como os amantes de olhos fechados e lâmpadas nos dedos e na boca.